Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor e eu estarei fazendo algumas perguntas para o Miguel e vamos prestar bastante atenção nas respostas, porque existem muitas situações em que nós, os chamados povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos grandemente, muito desinformados. Então eu queria começar te perguntando, Miguel, em que ano que foi Israel foi destruído pelo Senhor e quais os motivos que levaram Deus a destruir aquela nação? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero também já agradecer por aqueles irmãos que oraram por mim nesse período de enfermidade. Estou muito bem, graças a Deus. E eu gostaria de responder essa pergunta. Não vou trazer textos bíblicos, mas nós que somos crentes, provavelmente já lemos a Bíblia muitas e muitas vezes, principalmente o livro dos profetas, que falou da vinda do Senhor e de que quando ele viesse, ele estaria cumprindo aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, de abençoar os descendentes de Abraão, né? Porque a promessa que foi feita não foi somente para Abraão, mas foi também para os descendentes de Abraão. Então, quando Jesus veio, o Senhor cumpriu 100% aquilo que ele tinha prometido a Abraão, trazendo o descendente que haveria de abençoar Israel. Mas o que aconteceu estava também predito pelos profetas, de que ele abençoaria, mas também ele seria uma pedra de tropeço para aqueles que nele não crescem. E que todos aqueles que tropeçassem nessa pedra, as consequências seriam catastróficas. Então o que aconteceu foi isso, que o Senhor veio e ele foi rejeitado pelo povo de Israel. E a rejeição deles causou a queda, e não somente a queda, mas a total destruição da nação israelense, que ocorreu 35 anos depois de que o Senhor foi tirado dentre o povo de Israel. Quando ele instituiu a sua igreja, ele deu ordem aos seus discípulos para que o evangelho fosse pregado também a outras nações, isto também conforme aquilo que havia sido já previsto pelo Senhor através dos profetas, de que Jesus Cristo não somente abençoaria os judeus, mas também todo aquele que na mesma forma de Abraão cresce em Deus, como creu o crente Abraão. E isso aconteceu 35 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. A cidade de Jerusalém foi cercada pelos romanos e destruída completamente. Não somente a cidade, mas a nação de Israel foi destruída, juntamente com o templo, que era o orgulho dos judeus e que era o centro de toda a atividade da nação israelense, foi completamente destruído e a cidade foi queimada a fogo e eles tiveram que correr e se dispersar por todos os lugares, principalmente nos tempos modernos. Nós vemos que eles estavam se refugiaram nos países europeus, muitos na Rússia, e com a Revolução Russa, eles mudaram suas residências para a Alemanha se tornou um país super industrializado com o dinheiro que eles tinham, e que provavelmente foi o dinheiro que havia no templo, que depois depois de mais ou menos 1000 anos
com as cruzadas, eles recuperaram essa fortuna que só eles sabiam onde estava escondido. E com isso eles criaram um sistema bancário no mundo inteiro, e é o sistema que nós vemos hoje, o capitalismo moderno, que foi criado em 1944, foi criado por eles, com o dinheiro que eles tinham, e nós vemos isso, que a razão pela qual Deus destruiu eles é porque, uma vez que eles tinham rejeitado o Messias, agora se tornaram um obstáculo para aquilo que Deus tinha para fazer. Porque a vontade do Senhor é que toda a nação aceitasse o Messias. Mas como diz a própria palavra, ele veio para os seus e os seus não o receberam. E não somente isso, mas eles o mataram, sabendo que ele era o Messias. Então o castigo que veio sobre eles foi muito grande. Muita gente não fala sobre isso, mas existem historiadores e livros que registram a história, porque a história ela é algo que não pode ser mudado. Porque uma vez que os fatos aconteceram, eles já aconteceram e não pode ser mudado. Eles aconteceram daquela forma, e daquela forma é que ele fica no passado o registro deles. E nós vemos que muitos historiadores contaram, como Joséfos descreveu o que aconteceu naqueles dias de destruição que veio sobre Israel. Sim, e uma vez eles tendo sido despatriados, né, que é isso que nós percebemos, que o povo então foi despatriado, cada um para um lugar, a maioria para a Europa, como você mencionou. E você poderia esclarecer para a gente na questão de qual foi o movimento, ou quem foi que começou a ter a ideia de trazer de volta a esse povo, e em que tempo que isso aconteceu, quantos anos depois, se você pudesse esclarecer para nós. E isso são coisas que nós, como Igreja do Senhor, nós devemos entender, né? Então, eu não sou um expert, né, como diz os outros, nesse assunto, mas daquilo que eu conheço, que eu estudei, que eu pesquisei, porque para nós conhecermos as coisas, nós precisamos pesquisar, nós precisamos ter entendimento, porque ninguém pode falar de uma coisa que ele não tem conhecimento. O que eu posso falar sobre isso é que mais ou menos 1000 anos depois da destruição da cidade de Jerusalém e do povo de Israel, começou um movimento na Palestina chamado as Cruzadas. Esse movimento teve origem, é de origem europeia, a Inglaterra. E por que eu falo a Inglaterra? Porque até 1916 a Palestina estava sob o domínio turco, otomano, o Império Otomano. Com a Inglaterra, ela guerreou contra os turcos e tomou aquela terra palestina. Por trás desse movimento europeu estava um outro movimento que também tinha como intenção trazer de volta o Estado de Israel. Esse movimento, que é um movimento que ficou conhecido hoje na história como zionismo, que não é judaísmo e que também não tem como muitos dizem, uma origem religiosa, de conflitos religiosos, mas é um movimento totalmente político, criado para trazer de volta o Estado de Israel, para repatriar os judeus, aparentemente judeus, que foram dispersos e que agora não tinham uma pátria. Então, esse movimento chamado zionista foi começando a se desenvolver como uma ideia, primeiro, em livros publicados, e foi um pensamento que foi sendo trazido para, principalmente, os judeus zionistas.
Porque os verdadeiros judeus, eles são contrários a esse movimento, porque eles acreditam, e até hoje, fiel ao Torá, à lei do Senhor, eles acreditam que o único que pode trazer de volta, fazer a nação, é o próprio Messias, que para eles ainda não veio, e que eles estão esperando. Então eles se mantêm fiéis às tradições e à lei do Senhor. Agora, esse outro grupo de supostamente judeus, que são os zionistas, eles começaram este movimento. Esse movimento não é um movimento muito antigo. Ele começou, como eu falei, no princípio com as cruzadas, depois os movimentos de liberação da Palestina, o colonialismo europeu nas terras palestinas. Nós vemos que até então, até 1948, quando os judeus finalmente, depois de 2 guerras mundiais provocadas por eles, convenceram o mundo de que os judeus tinham que ter uma pátria e usando do evento do Holocausto, principalmente, que foi causado durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, que trabalhavam junto com esse movimento zionista, porque, na verdade, quando se fala em holocausto é sacrifício. E eles fizeram esse sacrifício juntamente com o dinheiro que eles usaram para fazer essa guerra mundial, porque para fazer uma guerra precisa muito dinheiro. E os judeus tinham esse dinheiro, e eles conseguiram conquistar a opinião pública, se tornando vítimas deste holocausto. E até hoje se fala nisso, e esse holocausto é usado como uma desculpa, né? Como uma desculpa para que Israel possa fazer, e sempre na condição de vítima da humanidade. Sim. Sempre se pondo como uma condição de vítima. Ele tem feito crimes e mais crimes e cometido toda sorte de infrações contra a humanidade, crimes contra a humanidade, e ficando impunido dessa forma. Então, o que aconteceu foi esse movimento zionista, não é um movimento, como muitas pessoas pensam, religioso. É um movimento totalmente, como posso dizer, um movimento político que trouxe de volta o Estado de Israel em 1948. Com esse estabelecimento do Estado de Israel em 1948, os árabes que moravam naquela terra, porque aquela terra não era uma terra deserta. Ali moravam judeus e palestinos, moravam em perfeita harmonia até 1948. A prova disso que eu tenho na minha família. O meu avô veio dessa terra. E os judeus e os árabes viviam ali em perfeita paz uns com os outros. Essa história de dizer que havia rivalidade espiritual entre um povo e outro, olha, se houve rivalidade entre um povo e outro, isso aconteceu nos tempos passados, no tempo em debaixo da lei. Mas nós não estamos vivendo mais debaixo da lei. Nós estamos vivendo debaixo da graça, debaixo da lei de Cristo. E se nós, de uma forma ou outra, como cristãos, que fomos alcançados pela graça de Cristo, não entendermos que o Israel que existiu debaixo da lei já não existe mais. Que o novo Israel, a nova Jerusalém, ela foi feita
em Cristo Jesus. O povo que se chama hoje o povo escolhido de Deus é o povo que Deus escolheu através de Cristo Jesus, que nasceu de novo, assim que foi feita uma coisa nova. Deus falou sobre isso. Nos capítulos de Isaías, começando lá pelo capítulo 54 até o último capítulo 66, se os irmãos atentamente prestarem atenção nas palavras dos profetas, como Pedro, o apóstolo Pedro, nos aconselha, nós vamos ver que Deus fez uma coisa nova. E que a lei e o concerto que Deus tinha feito com o seu povo, com os israelitas, foi uma coisa, foi algo somente provisório, porque o mundo estava esperando pelo Salvador. Enquanto o Salvador não viesse, Deus não podia fazer nada novo, porque não é Deus que... Deus deu para o seu Filho a tarefa da redenção, de resgatar aquilo que havia se perdido, aquilo que havia se tornado inútil para Deus. Então, tudo aquilo que não se conforma com o que Deus faz, o que Deus fez em Cristo, é inútil. Assim como Israel se tornou inútil. Por isso foi destruído. Por isso Deus os destruiu. Porque daquele momento em diante, eles tinham que aceitar o Messias. E você vê, eles não só rejeitaram o Messias, mas como até hoje, como nação, eles rejeitam o Messias. Sim. E eu gostaria que você também falasse um pouquinho para a gente, né, esclarecendo, a maneira que foi sutil e sorrateira que em inglês é Zionism, mas em português é sionismo. Como que foi que isso adentrou bem nas igrejas mesmo, né? Porque isso foi uma coisa que ela foi acontecendo tão sutilmente, tão sorrateiramente, que muitas igrejas foram recebendo essa doutrina desse zionismo, desse sionismo, e até hoje muitos, inclusive, apoiam tudo que nós estamos vendo em cadeia de televisão, que está acontecendo em Gaza, com os palestinos, 40 mil pessoas brutalmente assassinadas. Então eu queria que você explicasse como que foi que esse movimento se introduziu tão sorrateiramente no meio do povo de Deus. O apóstolo João, numa das cartas dele, ele fala sobre a vinda do anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo é aquele espírito que se levanta contra o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Senhor de toda a terra, da humanidade, a cabeça da humanidade, que foi feito assim, não por autoridades humanas, mas pela autoridade do Pai divina, que foi colocado como a cabeça da humanidade. Nós vemos que este Israel que está lá na Palestina, que ocupa o lugar que deveria estar sendo ocupado pelo Senhor, esse Israel, ele se opõe a Cristo. Tanto é que eles não aceitam Cristo. Se nós quiséssemos pregar hoje, por exemplo, o Evangelho em Israel, nós vamos ter dificuldades tremendas. Porque esse movimento, esses prevaricadores, como diz lá no livro de Daniel, os filhos dos prevaricadores do teu povo. Quando fala filhos dos prevaricadores do teu povo, está falando de judeus. Os mesmos judeus que Jesus condenou e que chamou eles de sepulcro caiados, filhos de quem? Do diabo, mentirosos, assassinos. E era isso que eles eram. Era isso que eles fizeram. Até hoje, Jesus falou assim, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Você vê, qual é a obra que Israel está fazendo hoje? Ele roubou aquela terra. Portanto, ele é ladrão. Matar. O que ele está fazendo com as pessoas? Matando. Aquela faixa de Gaza, que era
a residência dos palestinos, o que ele fez com aquilo? Destruiu, não existe um edifício em pé. Isso é a obra de quem? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Não existe maneira de nós justificarmos o que Israel, ou o pretenso Israel está fazendo. Então, e como que isso entrou na cabeça do povo? Como que isso passou a ser algo aceitável pelo povo de Deus? Principalmente o povo de Deus, que é o povo adquirido pelo sacrifício penoso e árduo do Senhor Jesus Cristo, que foi morto por essa entidade que hoje está lá na Palestina, causando toda essa destruição e miséria. Então nós ficamos pensando, como que isso entrou na igreja? Sim. Como que isso foi se infiltrando sorrateiramente no meio do povo de Deus? Isso começou com certas doutrinas diabólicas, né, e demoníacas, como Paulo tinha nos advertido, por causa que a igreja, ela passou ela não vigiou na doutrina. A doutrina que ela recebeu dos apóstolos, ela deixou para trás. E por causa de estar desprotegida pela verdade do Evangelho de Cristo, ela começou a aceitar essas mentiras de que Israel o coitadinho. É o coitadinho, uhum. Que Israel é o povo escolhido de Deus, e deixou de perceber, e deixou de ouvir a Cristo, e passou a ouvir essas mentiras, que hoje fazem parte da doutrina, não somente teológica da igreja, mas escatológica. É por isso que o povo de Deus, com toda essas catástrofes, essas coisas terríveis que estão acontecendo, o povo de Deus não consegue se situar no momento em que está vivendo. Correto. Porque ele não sabe, porque essas doutrinas escatológicas que predizem a vinda de Cristo foram contaminadas por mentiras. Sim. Que foram introduzidas principalmente em 1800, em 1832, apareceu a doutrina do arrebatamento, com Darby, Scofield. Inclusive, hoje existe uma Bíblia, a Bíblia de Darby, que muitos de nós temos ela, com os rodapés, explicando as Escrituras, mas explicando de uma forma humana e diabólica, para que o Evangelho de Cristo, para que a obra redentora do Senhor ficasse invalidada pela mentira, como está sendo hoje. Pensa bem, se a igreja é o sustentáculo da verdade, por que a igreja está se omitindo de falar a verdade a respeito do que está acontecendo hoje? E eu falo assim, porque quem está fazendo isso não é a Rússia, não é a Alemanha, não é a China, não é a Norte-Coreia, mas é Israel. O povo que sempre a igreja colocou num pedestal muito raia. Por que nesse momento a igreja não se pronuncia e não fala? Se silencia? Quando mulheres e crianças inocentes, porque eles são inocentes, ou se vai dizer para mim que existe alguma justificativa, ou que existe alguma maldade nas crianças que estão sendo bombardeadas, e nas mulheres que tentam viver uma vida como nós vivemos, cuidar dos seus filhos, entende? São eles terroristas? Quem enfiou na tua cabeça, na cabeça da igreja, de que aquele povo lá não tem valor diante de Deus? Se Jesus provou que você tem valor quando ele morreu por você.
Você se lembra de onde Jesus te tirou? Você se lembra do que Deus fez na tua vida? Para que você ache que aquele povo não tem valor? Como eu escutei de um pastor. Eu escutei na escola dominical um pastor falando que aquele povo... São como os amalequitas, né? São um povo que não tem valor. Misericórdia. Que eles não têm, a vida deles não tem valor. E eu fico pensando, será que você virou que nem esses judeus que dizem que eles são animais? Olha, eu conheço esse povo, porque meu pai, a minha descendência veio desse povo. Muitas pessoas pensam que eles levantam pela manhã falando assim, como é que nós vamos matar todo mundo? Não! Se existe um povo que nós devíamos admirar, é esse povo palestino. Jesus nasceu na Palestina. Jesus nasceu na Palestina. Jesus, ele comeu com eles, ele esteve ali junto com eles. Ele era mais palestino do que judeu. Sim. Porque os próprios, da própria descendência dele, a própria família dele, os rejeitou. Mas quem que o aceitou? Não foi os publicanos, aqueles que não tinham religião, que segundo a religião da época, que eram os escribas, os fariseus, os saduceus, não foi esses mesmo que hoje estão lá na Palestina que o receberam? Então eu tive até um infarto esses dias. Eu me preocupo com a igreja do Senhor. Eu me preocupo, mas não me preocupo tanto com aqueles que estão que têm a autoridade na igreja. Porque a autoridade que eles receberam de Deus, eles estão usando não em benefício da obra de Deus, mas estão usando em benefício de si mesmos para se autopromoverem, para enriquecerem e esqueceram das ovelhas do Senhor. Porque as verdadeiras ovelhas do Senhor, elas estão por aí, sem pastor. Elas estão perecendo nas esquinas. Sem entender o momento que essa terra vive, né, Miguel? Sim, exatamente. Elas estão perecendo nas esquinas. Elas não têm ofertas para oferecer, então elas não podem, elas não são bem recebidas entre o povo de Deus. Porque o povo de Deus se tornou um povo proud, arrogante, muito altivo, achando que só eles têm, que o olhar de Deus só se volta para eles. E é por isso que Deus vai colocar nós na posição que nós devemos estar. E isso vai ser Deus que vai fazer. Já está acontecendo, né, Miguel? E os palestinos vieram, e Israel veio, para julgar o mundo. Porque no tribunal de Cristo, quem está sendo julgado hoje pelas autoridades religiosas e pelas autoridades civis desse mundo, são os palestinos. São aquelas crianças inocentes que, como no lugar de Cristo, foi julgado e condenado pelo mundo e pelos religiosos. E quem foi que os religiosos e o mundo escolheu? Não foi um criminoso conhecido? Não foi isso que Israel escolheu? Barrabás? Sim. E condenou o Senhor da vida, que estava ali, inocente. Você acha que aquelas criancinhas que estão morrendo hoje, são culpadas, elas não estão também te condenando? Quando você olha para elas e no teu coração que diz que você conhece e tem o amor de Deus e fala tanto do amor de Deus, você olha para elas e você não tem nenhuma compaixão pelaquela criança que está morta ali, ou pelaquela mulher que tem que segurar os pedaços dos seus filhos no braço. Você acha que isso é cristianismo? Que evangelho que você está pregando? Que exemplo de igreja
de Cristo você está trazendo ao mundo? Que misericórdia que alguém pode ver na tua vida quando você não tem mais misericórdia? E se você não acordar logo, e se você não prestar atenção nas coisas que Deus está fazendo, você vai ser destituído da tua humanidade e do teu lugar junto a Deus. Porque Deus não tem parte com assassinos, meu irmão. É duro falar a verdade. A verdade, muitas vezes, nós temos que falar, era assim, nós temos que... Muitas vezes você vai ouvir coisas que você não queria ouvir. E eu vou ter que te falar coisas que eu não queria te falar. Mas nós precisamos ouvir e falar a verdade. Foi por causa dessa verdade que o Senhor Jesus foi crucificado. Até porque a igreja não tem, a igreja de Cristo na terra não tem a opção de ficar em uma neutralidade. E é aí que mora o perigo, que muitos pensam, essa confusão é deles lá, eles que arrumaram, então eles que se danem. Não! Como igreja e corpo de Cristo, a opção de neutralidade não existe para nós. Ou nós vamos defender a vida e defender Cristo, que já morreu na cruz do Calvário, por todos nós, ou nós seremos condenados por tomar o lugar errado. Justamente. Né? E aplaudir Israel por um genocídio que está acontecendo em pleno século XXI, essa não pode ser a opção da igreja do Senhor hoje. Não é isso, Miguel? Exatamente. Jesus, lembrando as palavras do Senhor, o Senhor disse assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo, é contra mim. Então nós vemos que Jesus não existe um meio termo. Ou você pertence a Ele, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Porque só existem duas entidades que dominam a terra. Uma é o Senhor, com a sua soberania, ou é o diabo, com a sua maneira de enganar e escravizar o homem e tornar aquilo que é razoável, tornar aquilo que é verdadeiro numa mentira, numa hipocrisia, numa maneira não real de olhar a realidade. Então a opção, como a Rosana falou, a igreja ela não tem opção. Ela é o sustentáculo da verdade. Amém. Ela não pode falhar em condenar a injustiça. Ela não pode falhar em condenar a mentira, o engano, a hipocrisia. Ela não pode falhar. Porque se ela é realmente a verdadeira igreja de Cristo, ela vai se incomodar com tudo isso. Ela não pode se calar. Se o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, habita no coração do crente, ele jamais vai poder ficar na neutralidade. Ele jamais poderá se anular. Porque se anulando dessa forma, ele deixa de ser aquilo que Deus espera dele, ou fez ele para aquilo. Eu penso, nesse tempo presente, nós falamos que a igreja é perseguida. Não, irmão. É engano nosso pensar dessa forma. A igreja não é perseguida. A igreja não é perseguida. Nós temos a liberdade de falar o que nós queremos, de ir para cá e ir para lá, do jeito que nós queremos. Nós somos isentos dos impostos que outras pessoas, até pessoas pobres, têm que pagar. Não é isso? É verdade? Agora veja a igreja primitiva. Por que a igreja primitiva era perseguida? E quando eu falo em perseguição, eu falo perseguição de morte. Eu falo perseguição de que punham as pessoas nas ruas de Roma e incendiavam os cadáveres dele para iluminar as ruas de Roma. Era iluminada pelo cadáver dos cristãos. Isso é perseguição.
Perseguição é te jogar numa arena de leões para fazer de você um entretenimento de pessoas ímpias que tinham desejo de ver sangue e de ver matança e destruição. E talvez, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós hoje, o homem não mudou em coisa nenhuma. E a igreja que nós vemos hoje é uma igreja que não faz diferença. Pelo contrário, ela dá a mão para a maldade, porque ela não consegue reconhecer entre o bem e o mal mais. Porque quando uma igreja, quando um crente, ou um corpo docente como a igreja, apoia o genocídio que está sendo visto por todos, em todo mundo, em tempo real, quando ela fica ok com essas coisas, quando isso não impacta ela, quando isso não produz nela nenhum sentimento, nenhum sentimento de revolta, eu digo que a igreja morreu, que ela está morta. Porque só um morto é incapaz de não sentir nada. Então também nós vemos, Miguel, assim, que eu encontrei no meio desses 8 meses que já dura esse genocídio lá na Palestina, eu encontrei muitas pessoas querendo arranjar desculpas para ainda continuar defendendo Israel por carregar o nome de Israel. Mas nós percebemos que esse Israel, esse governo sionista que está lá, ele carrega esse nome de Israel, mas há muito tempo ele abandonou o Senhor. Isso desde a época de Cristo, que crucificou o Salvador. Então, as pessoas, por causa desse temor desse nome Israel, né, elas decidem querer justificar e dizer, não, mas quem provocou foi o grupo do Hamas, que foi lá e matou 1.400 deles, levou 240, 250 cativos, né, como hostages. E então existe assim esse tipo de uma desculpa, de uma defesa para querer não tocar nesse nome de Israel. Mas nós conseguimos perceber que sorrateiramente isso também é uma artimanha do maligno. Para quê? Para forçar que as pessoas ainda continuem aprovando e aceitando uma monstruosidade. Por quê? Porque uma vez que... Tudo bem, vamos então fazer uma matemática. Ali foram mortos 1.400 israelitas, certo? Então isso justifica matar 40 mil cidadãos inocentes, tirar as pernas das crianças, amputações, e os médicos e os repórteres que têm sido mortos naquele lugar. Então está justificado. Por quê? Porque o Hamas atacou, matou 1.400, agora pode limpar a faixa de Gaza. Pode matar todo mundo que já está... Eu fico assim, eu gostaria que você falasse um pouco desse absurdo. Como podem pessoas ainda acreditar num absurdo tão grande desse? Como parece até que foi um tipo de uma lavagem cerebral que foi aplicada na cabeça das pessoas. Eu queria que você pudesse até detalhar um pouco mais do que isso que eu falei aqui. É quase que difícil de a gente entender essa questão. Porque é uma questão clara. Não é uma coisa assim que está se fazendo escondida hoje. Porque com os meios de comunicação que existem hoje, nós podemos ver claramente o que acontece no mundo inteiro. Em frações de segundo. É ou não é? Então, o que está acontecendo na Palestina? O que está acontecendo? O que Israel, sionista, né, que nós falamos em português, encabeçado por esse governo de Netanyahu, que é extremamente racista e extremamente que não tem respeito pela vida humana, que não tem respeito pelas leis internacionais e pelas próprias instituições que foram instituídas para justamente prever esse tipo de
comportamento que esse homem, que esse governo sionista está fazendo hoje. Foi justamente a ONU, as instituições que existem hoje, foram criadas depois da guerra justamente para evitar o genocídio e os abusos de crueldade e desrespeito pela vida humana que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para entender que isso, em pleno século XXI que nós estamos vivendo, está acontecendo diante dos olhos do mundo inteiro. E essas próprias instituições que foram criadas para prever essas coisas não têm o poder, ou se estão falhando no propósito pela qual elas foram criadas. Isto me diz uma coisa só, de que Deus está provando para nós que nós somos culpados. Que 2000 anos de pregação do Evangelho, que 2000 anos de conhecimento de que o Filho de Deus veio ao mundo para trazer salvação para o homem, não mudou o homem de forma nenhuma. Mas, pelo contrário, todas essas pretensões de que nós dizemos que somos uma nação cristã, que somos o oeste é cristão e que o outro lado é comunista, Oriente, satanista, ou que seja for, o outro Oriente, não tem nada. Deus está provando para nós que de cristianismo, meu irmão, nós não aprendemos nada. Misericórdia. Que com Cristo nós somos capazes ainda, se Ele viesse hoje, talvez nós fôssemos capazes de o crucificar de novo. Sim. Porque nós não temos compaixão. E a compaixão e o amor pelo próximo é a lei áurea da lei de Deus. É a segunda mais importante lei que o Senhor trouxe para nós. Sim. Porque quem ama a Deus também ama o seu próximo. Quem ama a Deus, ele ama o seu próximo. Porque todos nós viemos de Deus. Todos nós sangramos como qualquer outra pessoa. Todos nós sentimos fome, sentimos dor. Todos nós temos o mesmo desejo. Casamos, criamos nossos filhos. Quem é o pai que não quer ver o seu filhinho crescendo, saudável, alegre? Isso é direito de todos os homens. É verdade. Independente se são judeus, se não são judeus, se são chineses, se não são chineses, se são russos, coreanos e não sei o quê. Isso é o direito que Deus deu para o homem. E ninguém tem o direito de selecionar, de regrar o que o homem pode fazer nesse direito. E Israel é fascista. Se você não sabe o que é fascismo, procure entender. Vai na história, Google, Wikipedia. Não existe mais maneira de nós sermos ignorantes, a não ser que nós queremos ser ignorantes hoje. Sim. As informações que estão disponíveis para nós hoje é uma vergonha para nós, como seres, principalmente naqueles que dizem que conhecem a verdade, de ser ignorante. E eu, quando falo isso, eu estou falando daqueles que estão liderando o povo. Porque você já imaginou, meu irmão, você que é líder, pastor, renomado, e que prega sermões como nunca, de repente você ser a causa de levar uma alma, uma das ovelhas do Senhor, uma só, eu estou falando uma, porque pode ser que o caos você leve muitas delas junto contigo, por estar errado,
por assumir a verdade sem questionar coisa nenhuma. Foi nisso que o diabo, que Satanás enganou o mundo inteiro, colocando Israel num pedestal, quando o próprio Deus o destruiu, o derrubou por terra. Porque a posição que eles tinham diante de Deus, eles perderam. Eles perderam a posição. Por escolha deles mesmo. Né? Pela própria escolha. O Senhor tinha falado sobre isso. E que pegaria eles, a nação de Israel, e daria aquilo que ele tinha dado para eles para uma outra nação. Sim. E se nós não tomarmos cuidado, exatamente, seria minha Deus pode pergunta. fazer conosco a mesma coisa que fez com Israel. Porque Deus criou Israel para que ele fosse a luz. Sim. Que eles trouxessem entendimento das coisas que Deus faz. E se eles que foram tão favorecidos por Deus, foram severamente punidos, e aquilo que tinha na mão deles, Deus tirou e deu para outro, sim. Você acha que isso é impossível de Deus fazer hoje? Com a igreja, porque nós estamos tão orgulhosos, sim. E presunçosos de nós mesmos? Eu acho que nós deveríamos prestar mais atenção e começarmos a nos humilhar na presença de Deus. Arrepender, né, Miguel? E nos arrependermos das nossas, eu vou falar a verdade, das nossas mentiras, das nossas hipocrisias. Sim. Porque quando nós dizemos que estamos batalhando pelo reino de Deus, será mesmo pelo reino de Deus que nós batalhamos? Será mesmo? Pelas coisas que nós não vemos, que estão pela causa pela qual o Senhor sofreu aquele terrível desprezo e morte? Será que é por isso mesmo que nós fazemos tudo, as coisas que nós fazemos, meu irmão? Porque se não for, eu vou dizer uma coisa para você, Deus conhece o nosso coração. É verdade. E não existe nada que passe despercebido pelos olhos do Senhor. E Ele vai julgar cada um de nós segundo aquilo que está dentro de nós. É verdade. Segundo aquilo que está escondido, muitas vezes, até de nós mesmos. Você lembra quando Davi orava assim, expurga-me dos que me são ocultos? Me livra do mau caminho. A nossa oração deve ser essa. Vamos deixar que Deus escrutine a nossa vida. Que Ele julgue as nossas intenções. Vamos nos humilhar enquanto nós podemos, irmão. Porque quando o tempo da misericórdia acabar, não vai haver mais nenhuma esperança para aqueles que ficarem de fora. Assim como aqueles que ficaram de fora da arca, morreram e pereceram. Não vai adiantar clamar, gritar e pedir misericórdia, porque o tempo da misericórdia vai acabar, irmão. É verdade. E já está acabando. Jesus falou, quando vires a porta está fechando. Ela já está fechando. E quando ela se cerrar, não adianta bater. Eu falo isso porque eu tenho amor pelas vidas que Jesus morreu. Porque Ele amou elas e continua amando elas. E ninguém tem maior amor por elas do que o Senhor. Sim. E eu vejo que muitos desses servos de Deus, desses dirigentes, têm abusado do povo de Deus. Têm feito da fé cristã objeto de lucro para os seus próprios, as suas próprias empreendimentos, seus próprios desejos pessoais, entende? Misericórdia. E isso não vai ficar assim, irmão. Não vai. E Deus nos está dando um tempo. E o tempo está correndo. E se nós não mudarmos, nós vamos perecer. Como o mundo pereceu já. Nós temos o exemplo disso tudo. O próprio Israel.
é o exemplo de que dura coisa, horrenda coisa, é cair na mão do Deus vivo. É verdade. Brincar com Deus é a coisa mais perigosa que existe. Estar no meio do povo de Deus, tentando se esconder entre as árvores do jardim, como fez Adão, é inútil, irmão. Ou você ou você cai fora. Não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer. Se você está sendo uma pedra de tropeço, veja o que Deus fez com Israel. Israel se tornou uma pedra de tropeço. E como pedra de tropeço, ele teve que destruir aquilo para dar continuação à obra que ele já tinha planejado desde o princípio da criação. E será envergonhado novamente, né, Miguel? E será envergonhado tantas vezes quanto necessária. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Deus não tem o seu queridinho, o seu especialzinho. Deus ama quem ama Ele. E quem ama Ele, obedece Ele. Uhum. Tem amor por Ele. E amor pela obra dele. E amor Legítimo. pela vida, né? E amor pelas vidas. Uhum. Não usa as vidas para se auto-parecer. Eu vejo tantas pessoas, olha, muitos deles, eu não quero nem falar, mas é vergonha para o Evangelho o que muitos fazem na igreja. Por isso, a minha oração a Deus, contínua, com choro e com muita pesar no meu coração. Tanto pesar que o meu coração teve até uns... Porque eu tenho visto, meu irmão, coisas horrendas sendo feitas na terra. E parece que a igreja não está preocupada com tudo isso. Então a minha oração, e eu sei que Deus não vai deixar que a glória de Jesus Cristo, do único que recebe glória, seja dividida com homens presunçosos e caprichosos. O meu conselho é este: vamos nos voltar para Deus. Buscar a simplicidade das coisas, buscar a honestidade e o verdadeiro amor, buscando, nos arrependendo para que Deus possa encher o nosso coração do Espírito Santo, que é a única forma de recebermos amor nesse coração. Amém? Amém. Muito, muito agradecida pelas tuas explicações, e eu tenho certeza absoluta que todo ouvinte que chegar a ouvir esse vídeo também estará agradecido a Deus, porque realmente é isso que eu sinto no meu espírito. O povo de Deus precisa ser esclarecido, né? Que são momentos decisivos que a Igreja de Cristo vive nessa terra, né? Muito obrigada, que Deus te abençoe, meu marido, Amém. né? E que Deus restaure a tua saúde completamente. E nós agradecemos também a todos os ouvintes.